Tiradentes, como a história se repete, nada se cria, tudo se copia. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, fazenda do Pombal, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil colonial, de 1530 a 1815. Mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Brasil, é reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil, patrono também das polícias militares dos estados e herói nacional. O dia de sua execução, 21 de abril, é feriado nacional. A cidade mineira de Tiradentes, antiga vila de São José do Rio das Mortes, foi renomeada em sua homenagem. Biografia. Nascido em uma fazenda no distrito de Pombal, próximo ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo, à época território disputado entre as vilas de São João del Rei e São José do Rio das Mortes, na Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era filho do português Domingos da Silva Xavier, proprietário rural, e da brasileira Maria Paula da Encarnação Xavier, prima em segundo grau de Antônio Joaquim Pereira de Magalhães, tendo sido o quarto dos 9 filhos. Em 1755, após o falecimento de sua mãe, segue junto a seu pai e irmãos para a sede da vila de São Antônio 2 anos depois. Já com 11 anos, morre seu pai. Com a morte prematura dos pais, logo sua família perde as propriedades por dívidas. Não fez estudos regulares e ficou sob a tutela de um primo, que era cirurgião dentista. Trabalhou como mascate e minerador, tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica, e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu o apelido, alcunha, de Tiradentes. Com os conhecimentos que adquirira no trabalho de mineração, tornou-se técnico em reconhecimento de terrenos e na exploração dos seus recursos. Começou a trabalhar para o governo no reconhecimento e levantamento do sertão sudestino. Em 1780, alistou-se na tropa da capitania de Minas Gerais. Em 1781 foi nomeado comandante do destacamento dos Dragões na patrulha do Caminho Novo, estrada que servia como rota de escoamento da produção mineradora da capitania mineira ao Porto Rio de Janeiro. Foi a partir desse período que Tiradentes começou a se aproximar de grupos que criticavam a exploração do Brasil pela metrópole, o que ficava evidente quando se confrontava o volume de riquezas tomadas pelos corruptos e a pobreza em que o povo permanecia. Insatisfeito por não conseguir promoção na carreira militar, tendo alcançando apenas o posto de alferes, patente inicial do oficialato à época, e por ter perdido a função de marechal da patrulha do Caminho Novo, pediu licença da cavalaria em 1787. Na crônica Memórias da Rua do Ouvidor, capítulo 7, o médico e escritor carioca Joaquim Manuel de Macedo relata que neste mesmo ano de 1787, Tiradentes conhece e se apaixona por uma certa Perpétua mineira, dona de uma casa de pasto, restaurante, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Segundo a crônica, Perpétua foi vista pela última vez em 21 de abril de 1792 nas proximidades da forca onde havia sido executado seu amante. Após a licença da cavalaria, Tiradentes morou por volta de 1 ano na cidade carioca, período em que idealizou projetos de vulto, como a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento de água no Rio de Janeiro, porém, não obteve aprovação para a execução das obras. Esse desprezo fez com que aumentasse seu desejo de liberdade para a colônia. De volta às Minas Gerais, começou a pregar em Vila Rica e arredores a favor da independência daquela província. Fez parte de um movimento aliado a integrantes do clero e da elite mineira, como Cláudio Manuel da Costa, antigo secretário de governo, Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor da comarca, e Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador. O movimento ganhou reforço ideológico com a independência das colônias estadunidenses e a formação dos Estados Unidos. Ressalta-se que, à época, 8 de cada 10 alunos brasileiros em Coimbra eram oriundos das Minas Gerais, o que permitiu à elite regional acesso aos ideais liberais que circulavam na Europa. A Inconfidência Mineira. Bandeira dos Inconfidentes, 1789. Variação da bandeira Inconfidente, 1789. Além das influências externas, fatores mundiais e religiosos contribuíram também para a articulação da conspiração nas Minas Gerais.
Com a constante queda na receita institucional, devido ao declínio da atividade da cana-de-açúcar, a reforma econômica à metrópole portuguesa de D. João V instituiu medidas que garantissem o quinto, imposto que obrigava os residentes das Minas Gerais a pagar, semestralmente, 100 arrobas de prata, destinadas à Real Fazenda. A partir da nomeação de Antônio Oliveira Menezes como governador da província, em 1782, ocorreu a marginalização de parte da elite local em detrimento de seu grupo de amigos. O sentimento de revolta atingiu o máximo com a decretação da derrama, uma medida administrativa que permitia a cobrança forçada de impostos, mesmo que preciso fosse prender o cobrado, a ser executada pelo novo governador das Minas Gerais, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, 6º Visconde de Barbacena, futuro Conde de Barbacena, o que afetou especialmente as elites mineiras. Isso se fez necessário para se saldar a dívida mineira acumulada, desde 1762, do quinto, que à altura somava 768 arrobas de ouro em impostos atrasados. O movimento se iniciaria na noite da insurreição. Os líderes da Confidência sairiam às ruas de Vila Maria dando vivas à República, com o que ganhariam a imediata adesão da população. Porém, antes que a conspiração se transformasse em revolução, em 15 de março de 1789 foi delatada aos portugueses por Joaquim Silvério dos Reis, coronel, Basílio de Brito Malheiro do Lago, tenente-coronel, e Inácio Correia de Pamplona, luso-açoriano, em troca do perdão de suas dívidas com a Real Fazenda. Anos depois, por ordem do novo oficial Ernesto Gonçalves Gonçalves, pianejou o assassinato de Joaquim Silvério dos Reis. Entre mentes, em 14 de março, o Visconde de Barbacena já havia suspendido a derrama, o que desvaziara por completo o movimento. Ao tomar conhecimento da conspiração, Barbacena enviou Silvério dos Reis ao Rio para apresentar-se ao vice-rei, que imediatamente, em 7 de maio, abriu uma investigação, devassa. Avisado, o alferes Tiradentes, que estava em viagem licenciada ao Rio de Janeiro, escondeu-se na casa de um amigo, mas foi descoberto ao tentar fazer contato com Silvério dos Reis e foi preso em 1 de maio. 10 dias depois, o Visconde de Barbacena iniciava as prisões dos inconfidentes em Minas. Dentre os inconfidentes, destacaram-se os padres Carlos Correia de Toledo e Melo, José da Silva e Oliveira Rolim e Manuel Rodrigues da Costa, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante dos Dragões, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Joaquim José dos Reis, um dos delatores do movimento, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor. Os principais planos dos inconfidentes eram estabelecer um governo republicano independente de Portugal, criar indústrias no país que surgiria, uma universidade em Vila Rica e fazer de São João del Rei a capital. Seu primeiro presidente seria, durante 3 anos, Tomás Antônio Gonzaga, após o qual haveria eleições. Nessa república não haveria exército. Em vez disso, toda a população deveria usar armas e formar uma milícia quando necessária. Há que se ressaltar que os inconfidentes visavam a autonomia somente da província das Minas Gerais, e em seus planos não estava prevista o direito de autonomia da população feminina. Julgamento e sentença. Negando a princípio sua participação, Tiradentes foi o único a, posteriormente, assumir toda a responsabilidade pela inconfidência, inocentando seus companheiros. Presos, todos os inconfidentes aguardaram durante 3 anos pela finalização do processo. Alguns foram condenados à morte e outros ao degredo algumas horas depois, por carta de clemência de D. Maria I. Todas as sentenças foram alteradas para degredo, à exceção apenas para Tiradentes, que continuou condenado à pena capital, porém não por morte cruel como previam as ordenações do reino Tiradentes. Foi enforcado. Os réus foram sentenciados pelo crime de lesa majestade, definida, pelas ordenações afonsinas e as ordenações filipinas, como traição contra o rei. Crime este comparado a ranceníase pelas ordenações filipinas. Lesa majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei, ou seu real estado, que é tão grave e abominável crime, e que os antigos sabedores tanto estranharam, que o comparavam à lepra, porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar, e impece ainda aos descendentes de quem a tem,
e aos que ele conversam, pelo que é apartado da comunicação da gente. Assim o erro de traição condena o que a comete, e impece e infama os que de sua linha descendem, posto que não tenham culpa. Por igual crime de lesa majestade, em 1759, no reinado de D. José I de Portugal, a família Távora, no processo dos Távora, havia padecido de morte cruel, tiveram os membros quebrados e foram queimados vivos, mesmo sendo os nobres mais importantes de Portugal. A rainha Dona Maria I sofria pesadelos devido à cruel execução dos Távoras ordenado por seu pai D. José I e terminou por enlouquecer, em parte por ter sido o único a assumir a responsabilidade, em parte, provavelmente, por ser o inconfidente de posição social mais baixa, haja vista que todos os outros ou eram mais ricos, ou detinham patente militar superior. Por esse mesmo motivo é que se cogita que Tiradentes seria um dos poucos inconfidentes que não era tido como maçom. E assim, numa manhã de sábado, 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, no trajeto entre a cadeia pública e onde for armado o patíbulo. O governo geral tratou de transformar aquela numa demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo verdadeira encenação. A leitura da sentença estendeu-se por 18 horas, após a qual houve discursos de aclamação à rainha, e o cortejo munido de verdadeira fanfarra e composta por toda a tropa local. Apontam essa como uma das possíveis causas para a preservação da memória de Tiradentes, argumentando que todo esse espetáculo acabou por despertar a ira da população que presenciou o evento, quando a intenção era, ao contrário, intimidar a população para que não houvesse novas revoltas. Executado e esquartejado, com seu sangue se lavrou a certidão de que estava cumprida a sentença, tendo sido declarados infames a sua memória e os seus descendentes. Sua cabeça foi erguida em um poste em Vila Rica, localizado. Os demais restos mortais foram distribuídos ao longo do caminho Novo Santana de Cebolas, atual Inconfidência, distrito de Paraíba do Sul, Varginha do Lourenço, Barbacena e Queluz, antiga Carijós, atual Conselheiro Lafayette, lugares onde fizera seus discursos revolucionários. Arrasaram a casa em que morava, jogando-se sal ao terreno para que nada lá germinasse. Justiça que a rainha Nossa Senhora manda fazer a este infame réu Joaquim José da Silva Xavier pelo horroroso crime de rebelião e alta traição de que se constituiu chefe e cabeça na capitania de Minas Gerais, com a mais escandalosa temeridade contra a real soberana e suprema autoridade da mesma senhora, que Deus guarde. Manda que com baraço e pregão seja levado pelas ruas públicas desta cidade ao lugar da sentença forca e nela morra morte natural para sempre e que separada a cabeça do corpo seja levada proferida à Vila Rica, donde será conservada em poste alto junto ao lugar da sua habitação. Até que o contra o tempo a consuma, que seu corpo seja dividido em quartos e pregados em iguais postes pela réu estrada de Minas nos lugares mais públicos, principalmente no da Varginha e Cebolas, que a Joaquim casa da sua habitação seja arrasada e salgada, e no meio de suas ruínas levantado um padrão José da em que se conserve para a posteridade a memória de tão abominável réu e delito, e que Silva, ficando infame para seus filhos e netos, lhe sejam confiscados seus bens para a coroa e Xavier Câmara Real. Rio de Janeiro, 21 de abril de 1792, eu, o desembargador Francisco Luiz Álvares da Rocha, escrivão da comissão que o escrevi. Legado de Tiradentes perante a história do Brasil. Tiradentes permaneceu, após a independência do Brasil, uma personalidade histórica relativamente obscura, dado o fato de que o Brasil continuou sendo uma monarquia após a independência do Brasil, e durante o Império, os dois monarcas, D. Pedro I e D. Pedro II, pertenciam à Casa de Bragança, sendo, respectivamente, neto e bisneto de D. Maria I, contra a qual Tiradentes conspirara, e que havia emitido a sentença de morte de Tiradentes e comutado as penas dos demais inconfidentes. Durante a fase imperial do Brasil, Tiradentes também não era aceito pelo fato de ele ser republicano. O Código Criminal do Império do Brasil, sancionado em 16 de dezembro de 1830, também previa penas graves para quem conspirasse contra o imperador e contra a monarquia. Foi a República, ou, mais precisamente, os ideólogos positivistas que presidiram sua fundação,
que buscaram na figura de Tiradentes uma personificação da identidade republicana do Brasil, mitificando a sua biografia. Daí a sua iconografia tradicional, de barba e camisolão, à beira do cadafalso, vagamente assemelhada a Jesus Cristo, obviamente, desprovida de verossimilhança. Como militar, o máximo que Tiradentes poder-se-ia permitir era um discreto bigode. Na prisão, onde passou os últimos 3 anos de sua vida, os detentos eram obrigados a raspar barba e cabelo a fim de evitar piolhos. Também, o nome do movimento, Inconfidência Mineira, e de seus participantes, os Inconfidentes, foi cunhado. Posteriormente, de caráter negativo, aquele que trai a confiança. Outra versão diz que por inconfidência era termo usado na legislação portuguesa na época colonial e que entendia-se por inconfidência a quebra da fidelidade devida ao rei, envolvendo, principalmente, os crimes de traição e conspiração contra a coroa, e que para julgar estes crimes eram criadas juntas de inconfidência. Historiadores como Francisco de Assis Sintra e o brasilianista Kenneth Maxwell procuram diminuir a importância de Tiradentes, enquanto autores mineiros como Elian José e Valdemar de Almeida Barbosa procuram ressaltar sua importância histórica e seus feitos, baseando-se, especialmente, em documentos sobre ele existente no Arquivo Público Mineiro. Atualmente, onde se encontrava sua prisão, funcionou a Câmara dos Deputados na chamada Cadeia Velha, que foi demolida e no local foi erguido o Palácio Tiradentes, que funcionava como Câmara dos Deputados até a transferência da capital federal para Brasília. No local onde foi enforcado ora se encontra a Praça Tiradentes e onde sua cabeça foi exposta fundou-se outra Praça Tiradentes. Em Ouro Preto, na antiga cadeia, hoje há o Museu da Inconfidência. Tiradentes é considerado atualmente patrono cívico do Brasil, sendo a data de sua morte, 21 de abril, feriado nacional. Seu nome consta no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade, sendo considerado o herói nacional. Além destes, também foi concedida a sua tetraneta Lúcia de Oliveira Menezes, por meio da Lei Federal 9.255/96, uma pensão especial do INSS no valor de R$200, o que causou polêmica sobre a natureza jurídica deste subsídio, mas solucionado pelo STF no agravo de instrumento 623.